Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, muito boa noite. Estamos começando a partir de agora o programa Cidade Aberta, edição de hoje, quinta-feira, dia 27 de outubro, o mês de outubro indo para a sua reta final, para os seus últimos dias, e nós estamos ao vivo aqui na rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, no Cidade Aberta, pela sua TV Cidade, o nosso canal 14 na net, e também ao vivo pelo Facebook da TV Cidade. Horário brasileiro de verão, são 19 horas 7 minutos. Estamos com nebulosidade variável aqui em Farroupilha, pouco sol, mais nuvens, um vento chato soprando e derrubando a temperatura. Tivemos uma quinta-feira que começamos com nebulosidade, depois veio a chuva, choveu durante boa parte da manhã, a partir do período da tarde cessou a chuva, começou o vento e também algumas aberturas de sol foram registradas. Então, agora no período da tarde, a temperatura caindo, estamos nesse momento na casa dos 12 graus aqui na área central de Farroupilha. Claro que a temperatura está nesse patamar também em função do vento que está soprando. E a previsão para amanhã pela manhã é de um pouco de frio, 6, 7 graus em pleno final do mês de outubro. Estamos na primavera no calendário, mas na estação propriamente dita ainda parece que estamos no inverno, na saída do próprio inverno. O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde, mais do que um plano, saúde de verdade. O assunto que vai nos reunir em conversa no dia de hoje é um assunto um pouco técnico, bastante técnico, mas é um assunto que tem ganhado muitos comentários, muitas falas no dia a dia das pessoas, principalmente de algumas empresas, indústrias, o comércio também, alguma coisa nesse sentido. Temos ouvido falar muito sobre a conhecida recuperação judicial, ou também a RJ, colocando o termo completamente, a Lei de Recuperação Judicial de Empresas. Nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, que é bastante complexo e técnico, conversando a partir de agora com o advogado farroupilhense, Dr. Alex Sebem, que é o nosso convidado para o programa de hoje. Dr. Alex, quero agradecê-lo pela disponibilidade em estar conosco aqui, desejar-lhes boas-vindas. Tudo bem? Boa noite, Leandro, boa noite a quem nos assiste. Muito obrigado pela oportunidade também. A gente tem uma agenda corrida, mas de vez em quando eventualmente encaixa. Conseguimos encaixar, tinha sido convidado já, mas por outros motivos profissionais alheios acabei não podendo comparecer. Então a gente consegue, conforme a agenda encaixa, comparecer aqui, ter uma conversa boa com vocês. Bom, o assunto, as dificuldades econômicas que o Brasil está atravessando, que o país atravessa nesse ano, tem obrigado muitas organizações, muitas empresas, indústrias, até alguma coisa no comércio também, a ingressarem com pedido de recuperação judicial. O que é a Lei de Recuperação Judicial de Empresas, doutor Sebem? Bom, a Lei de Recuperação Judicial, ela não é uma lei nova, tá? Ela já existia com a criação do Decreto-Lei 7661 de 1945, onde tratava do Instituto da Concordata e do Instituto da Falência, tá? Com o advento da Lei número 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nós tivemos então o surgimento da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial e manteve-se o Instituto da Falência, né? Então, algumas mudanças tiveram, uma delas foi a extinção da própria concordata. Não da falência, da concordata. Não da falência, tá? Não da falência. A falência, ela permanece, ela é um corolário da recuperação judicial, ela é autônoma, ela pode existir antes da recuperação, não é um caminho a ser seguido, recuperação e falência. Não. Pode ocorrer a falência, como também pode ocorrer a recuperação e, como consequente, a falência. Certo. Mas quais são as grandes diferenças, se há diferenças, então, entre a extinta concordata e a recuperação judicial? Tem diferenças? Tem muitas diferenças. Nós podemos iniciar citando alguns problemas que a concordata tinha, até que motivaram a sua extinção. Por exemplo?
Por exemplo, a concordata em si, ela só se dava para o crédito quirografário. O que é o crédito quirografário? É aquele crédito sem garantia real. É um crédito mantido por um cheque, uma duplicata, uma nota promissória, mas ele não tem uma hipoteca, um credor, como seria um crédito de garantia real. Então, se eu quisesse pedir concordata, eu somente poderia pedir para um crédito quirografário. E, além disso, eu teria que pedir para que fosse parcelado esse crédito, que ele não pudesse ter outros meios de eu quitá-lo, somente o parcelamento ou a remissão da dívida. Do boleto. Do boleto. Seria um perdão extrajudicial ou judicial para com o credor, que eu pagasse somente metade ou uma porcentagem dessa dívida. Tá? Esse seria um problema da concordata. O outro problema muito grande da concordata é que o credor, ele não participava. Ele não participava da concordata. O juiz concedia a concordata a quem solicitava e aí, posteriormente, intimava o credor. E a esse só caberia esperar o cumprimento. Era quase como que goela abaixo. Esse para instituto, era um instituto de goela abaixo para o credor. Para o credor. Vulgarmente falando, tá? Porque ele não tinha nenhum meio de defesa. Ele não tinha como... Ele tinha que dizer amém. Contestar. Ele tinha que dizer amém, né? E o outro problema que a concordata tinha é que esse instituto deixava engessado a empresa. Não tinha como a empresa utilizar-se de outros meios para sair da sua crise econômico-financeira. Então, esses problemas, dentre outros, trouxeram para a concordata uma situação que se tornava inviável ao nosso sistema empresarial no Brasil. E aí, com força, com pressão do empresariado, com pressão da sociedade, começou-se a discutir a criação de uma nova legislação, que veio o surgimento, então. É uma legislação que foi buscada também, tendo como referência os Estados Unidos? Ela tem muitas semelhanças com o processo de recuperação judicial americano ou não? É um estudo que foi feito não somente nos Estados Unidos, mas como em vários países da Europa que já utilizavam em si o Instituto da Recuperação Judicial. Inclusive, no decorrer da nossa conversa, vou trazer alguns institutos que foram importados para cá, foram trazidos para essa lei. Tá? Mas é óbvio que sempre surge de lá uma iniciativa de poder preservar a empresa e assim a sua fonte produtora, os empregos, que no Brasil não tinha. Então, no decorrer da vigência do antigo decreto e com a instituição e estudo da nova lei, começou-se a buscar de fora algumas iniciativas, alguns normativos, para poder trazer para cá e assim ser aplicado. Então, basicamente, o que eu digo? Essa lei, ela tem sim um estudo de fora, mas ela também tem... uma adaptação brasileira. A adaptação brasileira, bastante doutrinadores, bastante juristas também interviram nela para que ela pudesse hoje dar certo, entre aspas. Né? Certo. Qual é a grande finalidade, doutor Alex Sebem, da Lei da Recuperação Judicial de Empresas? Bom, a Lei de Recuperação Judicial, ela está calcada, a finalidade dela é calcada no artigo 47 desta normativa, dessa legislação. Da lei número 11.101. de 2005. Isso aí. O que ela vem trazer? Ela vem trazer o princípio da preservação da empresa. Manter a empresa. Manter a empresa. Ela tem que superar... A empresa tem que superar um momento de crise econômico-financeira, ela tem que manter a sua fonte produtora, ela tem que manter os empregos, ela também tem que manter o recolhimento de impostos, né? E trazer, então, o lucro e esse desenvolvimento social. Então, o artigo 47, no seu caput, ele é bem claro em dizer que a empresa que se encontra em crise econômico-financeira poderá solicitar a recuperação judicial, com os requisitos que a própria lei determina, e posteriormente, se assim conseguir superar este momento, voltar à sua normalidade e ao desenvolvimento social, que é o intuito também da lei. Né? Uma empresa que está em concordata, em processo de concordata, pode pedir a recuperação judicial? Pode. Hoje é muito difícil, eu acho, existir empresa ainda em concordata, devido a 12 anos que a lei já está em vigor, né?
Mas como o plano de concordata, assim como o de recuperação, não tinha uma delimitação de parcelamento, uma empresa que se encontra em concordata, ela pode muito bem pedir a transformação, a convolução em recuperação judicial. Mas como funcionaria então esses débitos? Deve estar se perguntando se a empresa que estava pagando a concordata transforma essa concordata em recuperação. Automaticamente esses débitos passarão ao plano de recuperação judicial. A empresa não parará de pagar o que ela já vinha sido parcelado sobre os créditos pirografários da concordata, e ela então passaria a cumprir, mas sim no plano de recuperação judicial. A hora que uma empresa, que uma indústria, enfim, pode acionar um pedido de recuperação judicial é quando esta empresa, esta indústria não consegue mais dar conta do endividamento que ela tem? O que acontece? Ela tem umas questões aí para poder entrar. Quando uma empresa ela só tem, por exemplo, créditos tributários, ela não vai conseguir pedir uma recuperação judicial. Em outras palavras, a empresa está devendo impostos para o governo. Só isso não é motivo suficiente para... Não basta. Ela tem que estar numa crise econômico-financeira, como bem dito. Ou seja, tem que afetar fornecedores, quirografários, bancos, instituições financeiras, salários, deve estar com várias reclamações trabalhistas. Então, somente um motivo não é suficiente para o pedido de recuperação. Podemos tratar da falência em outro momento, mas exatamente para a recuperação, ela vai ter que atingir alguns requisitos que nós encontramos no artigo 51 da Lei de Recuperação Judicial. Quais seriam esses requisitos, os principais? Os principais requisitos da Lei de Recuperação no seu artigo 51 seriam, então, essas carestia econômica que simplesmente a gente encontra ali nas empresas que estão em recuperação judicial, atrasamento de impostos, esses créditos, reclamações trabalhistas em excessivos. Não mais pagando em dia os seus fornecedores. Isso mesmo. Assim como demais devendo outras para dívidas. Bancos, instituições financeiras. Atraso na instituição financeira, sim. Atraso com contratos particulares de compra e venda. Então, são uma sucessão de más gestões ou também de infortúnios que aparecem para que tragam à empresa, ao empresário, a decisão de ingressar com um pedido de recuperação judicial. O fato de uma empresa, quando ela chega num ponto crucial, ou ela pede recuperação judicial, ou ela vai à falência, a gente pode, é difícil colocar daqui a pouco a causa que chega, né? Mas seria má gestão, poderia ser circunstâncias comerciais. Tem várias explicações? Tem vários. Acho que o principal de todos, quando uma empresa ela chega na falência, é que ela não cumpre o plano de recuperação judicial. Por isso que a lei hoje ela é muito discutida no sentido do seu não cumprimento, tá? Do plano de recuperação judicial, que convolará em falência. Mas a falência e o pedido de falência, a gente vê no dia a dia do judiciário, uma empresa deve e o credor entra com o pedido de falência. Mas lá na frente não vai ter essa possibilidade de concretizar esse pedido, porque a empresa vai conseguir meios para poder pagar, certo? Mas a recuperação judicial em si, no momento que não é cumprido o plano, por quê? Chega em dado momento que o devedor deverá apresentar o plano, que não é no início, nós vamos ver isso, não é no início que ele vai apresentar. Precisará, sim, uma concessão, um despacho concessivo do juiz para posteriormente apresentar o plano de recuperação, mas ele vai ter que analisar os outros requisitos anteriormente a isso. Tá? Certo. Então, diga. Não, é só para finalizar, antes de se fazer uma recuperação judicial, uma dica que geralmente é dada ao devedor para conversar com os credores. É interessante. Porque eles serão importantes depois na validação do plano. Conforme eu tinha dito que tem uma diferença que houve com a recuperação judicial, que o credor agora tem voz ativa, o credor deixa de ser simplesmente um mero espectador da concordata e passa a ter uma participação na recuperação judicial. Se ele não aceitar o plano, ele vai se converter em falência. Tá? Então, é de bom grado que o devedor faça reuniões
ele tem esse feeling empresarial para poder conversar com o credor e ver se o plano dele, que ele formulou, vai ser aceito posteriormente, em via judicial. Ou seja, judicial. Abrir o diálogo. Isso mesmo, abrir um diálogo. É importante antes mesmo de ingressar, porque a lei de recuperação judicial, a recuperação judicial em si, ela pode se tornar um tiro no pé do próprio empresário. Ele pode, em não sendo aprovado o plano de recuperação judicial, o juiz convolar, transformar, converter pedido em falência. de falência. Em falência. Sim. Então teremos esse problema. Certo. Ah. E quem pode pedir a recuperação judicial de uma empresa? O dono, o proprietário? Tem que ser feito por um advogado? Como funciona essa questão burocrática? O próprio devedor pode pedir o pedido através, sim, de um advogado. Sim. Na lei 11.101 de 2005, no seu artigo 1º, ele relata quem são os legitimados ativamente para ingressar com o pedido de recuperação judicial. Esses legitimados são, então, as empresas privadas, certo? O empresário, sociedade empresária e a empresa individual de responsabilidade limitada, ou o EIRELI. Estes são, então, os legitimados que podem ingressar, que podem usufruir da lei de recuperação judicial, certo? Em contrapartida, no seu artigo 2º, nós temos os entes, as pessoas jurídicas que não podem ser usufruidores desse instituto da recuperação judicial. Quais sejam? As empresas públicas, as operadoras de plano de saúde, as seguradoras, as cooperativas, entre outros entes que não vão poder ser beneficiários da recuperação judicial. Sim. Um ponto interessante, Leandro, é que só pode ser um devedor, só pode ser um legitimado ativamente a ingressar com a recuperação judicial quem pode sofrer uma falência. Pessoas públicas não sofrem falência. E se elas não sofrem falência, logo elas não podem pedir recuperação judicial. Não tem um acesso. Cooperativas não sofrem falência, logo não podem ser legitimadas ativamente a pedir a recuperação judicial. Então esses pontos eles são assim introdutórios para que a gente possa começar a entender um pouco do que vem a ser a recuperação judicial. Doutor Alex, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida nós falaremos mais, daremos sequência então ao assunto de hoje, a lei de recuperação judicial de empresas. E olha, aumentou muito, principalmente no último ano, os pedidos de recuperação judicial aqui na região e no Brasil. Eu não me recordo no Brasil, mas houve um aumento de 300% a 400% se comparado com o mesmo período do ano passado, enfim, o período anterior. Fato de que a crise econômica afetou muitas empresas, muitas organizações. O famoso caso de lei de recuperação judicial que foi destaque nesse ano foi o pedido de recuperação judicial da operadora de telefonia Oi, com um endividamento, com um pedido superior a 65 acho que bilhões de reais. É muito dinheiro mesmo. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. Se você tiver algum questionamento, alguma pergunta para dirigir ao nosso convidado, utilize o nosso Facebook. Digite aí a sua pergunta, o seu questionamento. Também mande o seu recado se você estiver, com certeza está nos acompanhando. Nós estaremos registrando o seu recado e também lhe transmitindo um forte abraço. São 19h24, horário brasileiro de verão. Nós estamos ainda com a claridade aqui em Farroupilha, nebulosidade variável, 12 graus é a temperatura. Ecofar, Grupo Feltrin e Círculo Operadora Integrada de Saúde com o Cidade Aberta, que volta já já. O Círculo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tenha a completa linha de medicamentos.
Centro Operário de Farroupilha. Mais benefícios para você e sua família. Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. Todos pelo Rio Grande. Olá! Neste programa vamos falar de educação. Estamos aqui na Escola 3 de Outubro em Porto Alegre, que foi reformada com recursos do governo. A escola é ótima, eu gosto de estudar aqui. A escola é bem legal. A educação em 2 turnos continua avançando. As escolas de tempo integral passaram de 46 para 103, beneficiando mais de 20 mil alunos. É o caso do Gabriel, Esther e Martim, deste CIEP em Canela. A gente passa o dia inteiro na escola e aprende muito mais. E isso a gente leva para a vida toda. O governo enfrenta as dificuldades financeiras, mas também cuida da educação, porque o futuro do Rio Grande precisa de educação de qualidade. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais! Muito bem, retornando com o programa Cidade Aberta, aqui na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, ao vivo pelo canal 14 e também ao vivo pelo nosso Facebook, quando são 19 horas 28 minutos, horário brasileiro de verão, 12 graus e a temperatura faz um pouco de frio no final da tarde desta quinta-feira, 27 de outubro, nebulosidade variável aqui na área central de Farroupilha e o vento da direção oeste, um pouquinho de sul também, soprando, deixando, contribuindo para uma sensação térmica de temperatura até um pouco abaixo dos próprios 12 graus que estão sendo aferidos nesse momento na área central da cidade. O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde. Mais do que um plano, saúde de verdade. É nosso convidado no programa de hoje, o advogado farroupilhense Alex Sebem. Estamos falando sobre a lei número 11.101 de 9 de fevereiro de 2005. É a lei que trata da recuperação judicial de empresas. A conhecida RJ, a lei da RJ, também assim é conhecida, sendo abreviada de uma forma geral. Doutor Alex, eu até gostaria de aprofundar um pouco a partir de agora, depois que é feito o pedido então de recuperação judicial pelo devedor, por meio do seu advogado, o pedido é levado à apreciação do juiz no município. Cabe ao juiz decidir, a partir dos argumentos, do embasamento colocado lá, se ele vai deferir, ou seja, aceitar o pedido ou indeferir o pedido. É isso? Isso. Quando se ingressa com uma ação, um pedido de recuperação judicial, o magistrado ele vai analisar então os requisitos do artigo 51 da lei, que nós estamos Aqueles discutindo. que mencionamos anteriormente. Sim, os que mencionamos anteriormente. Tá? E ele vai também constar nesse pedido a causa da crise econômico-financeira, e aqui nós temos uma pequena colocação a fazer, Leandro, que quando você alega uma crise econômico-financeira, você não somente vai alegar, terá de provar que a situação da empresa está de tal modo que ela não consegue mais vencer as suas obrigações. Os seus compromissos. Os seus compromissos. E como que ela faz isso? Com a apresentação
dos últimos 3 balancetes, dos últimos 3 demonstrativos contábeis. Isso aí. Então, o que acontece? Com esses dados periciais, esses dados especializados ali, o juiz começa a averiguar a situação da empresa. Juntamente com esse pedido, que é protocolado no juízo, junto com o processo, isso, junto com a petição inicial, tem que ter, então, o nome dos credores, uma relação nominal, nome completo, endereço, então os valores, banco de dados. O banco de dados dos credores. Então, os protestos que essa empresa está sofrendo, as ações judiciais da qual ela faz parte, tá? As relações, as contas bancárias dos sócios e dos proprietários dessa empresa, justamente para uma possível as contas pessoais dos sócios? Geralmente elas contam por quê? Porque posteriormente pode haver sim um pedido de desconsideração, a sofrer-se tudo a desconsideração da pessoa jurídica nesse processo, certo? Importante frisar que o pedido ele vai ser apresentado, conforme o artigo 3º da própria lei, no juízo em que se encontra o principal estabelecimento comercial da empresa. A jurisdição. Isso aí, é a jurisdição que vai ser definida pelo principal estabelecimento comercial da empresa. Por exemplo, a empresa está situada em Farroupilha, não pode ingressar com ação de pedido de recuperação judicial lá no Fórum de Caxias do Sul. Não tem como. Tem que ser aqui. Mesmo que ela tenha uma filial em Caxias do Sul. Porque o poder de gerência, o poder de decisão não sai da filial, sai daqui, sai da matriz, certo? Então, definido o local de ingresso, o devedor apresenta esse pedido de recuperação judicial com esses dados que nós comentamos. O juiz vai analisar esse pedido e, estando tudo em ordem, atendidos todos os requisitos, ele irá proferir um despacho concedendo, de processamento a gente chama, tá? Um despacho de processamento. Veja bem, não é a apresentação do plano de recuperação judicial. Ele vai dizer, a empresa terá o pedido de recuperação judicial atendido. Isso aí. Posteriormente a isso, a empresa será feito um edital, a empresa terá então o prazo de 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação judicial. Geralmente 60 dias, há casos até de 30 dias, né? Isso, é que na lei ele relata muito bem o prazo de 60 dias, né? Concomitante a isso, abre-se então o edital para a habilitação dos credores, porque no pedido haverá sim uma relação de credores, como a gente disse, mas também poderá haver alguns credores que não têm conhecimento e que foram omitidos ou esquecidos pela empresa, pelo devedor, né, assim denominado pela lei, e que terão esse prazo para poder se habilitar. Isso, se habilitar, habilitar seu crédito para fazer parte posteriormente do plano de recuperação judicial. Certo. A partir do momento em que o juiz acaba deferindo, aceitando o pedido de recuperação judicial da empresa, todas as contas até aquele momento, elas ficam stand-by, é isso? Isso. O que acontece? Serão suspensos pelo prazo de 180 dias todas as ações que a empresa está sofrendo e também essas dívidas serão suspensas. Mas nós temos que levar em consideração que no seu artigo 49, da lei, ele fala que nem todos os créditos farão parte da recuperação judicial. Serão inseridos nessa suspensão de cobrança, digamos assim. Tem alguns créditos que não fazem parte por disposição legal. Um deles, crédito tributário, crédito previdenciário, os créditos posteriores, porque o artigo 49 da lei, ele é bem claro, farão parte do pedido de recuperação judicial todos os créditos até o presente momento, até o momento de ingresso dessa ação. Com o pedido. Com o pedido. Os posteriores não farão parte da recuperação judicial. Ou seja, a empresa devia para diversos credores, depois teve o pedido de recuperação judicial aceito, mas teve o mesmo credor ou outros credores ingressaram e a empresa não pagou. Esses não são contados. Um exemplo prático. Havia um empresário que tanto insistiu, tanto insistiu para ingressar com a ação
de recuperação judicial, e no momento que foi analisar sua situação, verificou-se que ele não tinha nenhuma reclamação trabalhista, nenhum débito fiscal. Ele possuía alguns créditos quirografários. Qual era a finalidade que ele queria? Ele queria simplesmente ingressar para a recuperação judicial porque ele já havia falado com a gerência de um banco para poder, posteriormente, fazer um financiamento e incluir nesse plano. Então, a intenção dele era fazer dinheiro com a recuperação judicial. Ao passo que ele foi vedado pelo artigo 49 dessa lei, dizendo que crédito posterior ao deferimento da recuperação judicial não pode fazer parte do plano. Né? Então, a gente tem essas subterfúgios que alguns empresários querem utilizar, mas a lei, nesse sentido, ela está bem estruturada. A partir do momento que a empresa que está em recuperação judicial não pagar compromissos assumidos pós-pedido de ingresso de recuperação judicial, ela corre o risco de ter o pedido de falência? Com certeza, ela pode ter o pedido de falência, ela pode ter execuções, ela pode ter processos judiciais contra ela. Até porque a finalidade do plano de recuperação judicial é dar um espaço de tempo para a empresa se recuperar. Mas ela vai continuar suas atividades. Ela vai manter a sua produtividade. É o foco. Inclusive, tem incentivos de empresas que possam comercializar com a empresa que está em recuperação judicial, justamente pelo motivo de ela ter um risco de não receber. Então, sim, há sempre incentivo para essa empresa. Agora, se essa empresa aqui fez negociações posteriormente ao devedor que está em processo de recuperação, ele não receber, ele vai utilizar todos os meios judiciais cabíveis para poder resgatar o seu crédito. Isso, sem sombra de dúvidas. Isso está garantido. Sim, isso, né? Isso sim, isso não tem problema. Quando se fala na questão das execuções, por exemplo, tem uma empresa, uma determinada empresa que está em recuperação judicial, ela tem lá algumas garantias, financiamentos bancários com garantias. Esses financiamentos bancários, eles ficam presos, eles ficam limitados? Como é que funciona? Um apelido que a lei tem, ela é uma lei que dá créditos, que ela dá fôlego para as instituições, para as empresas que estão com dívidas de instituições financeiras. Ela não é uma lei de recuperação judicial, ela é uma recuperação de crédito bancário. Porque, geralmente, a empresa que tem problemas com bancos, ela já vai entrar com um crédito, com um pedido de recuperação judicial. Tá? Mas esses créditos dos bancos, sim, são suspensos por 180 dias. Por 180 dias. Posteriormente, o banco vai poder, sim, ou ajuizar uma nova ação de execução, a monitória ou cobrança, ou ela vai poder dar continuidade numa ação que ela já tinha, né, anteriormente ao pedido de execução. Então, é feito todo esse inventário das ações, justamente porque a lei pede para que o devedor apresente isso ao Poder Judiciário, para que seja feita a suspensão e, posteriormente, as empresas podem os credores podem dar continuidade às suas ações. Esse seria até um dos motivos esse insucesso que a sociedade vê com a lei de recuperação judicial. Quando, depois instalado de aceito o pedido de recuperação judicial, começa a correr o prazo de até 60 dias, então, para a elaboração do plano, que tem que ser apresentado pelo devedor ao juízo, né? Isso. Como, em linhas gerais, porque é bastante técnico, o que deve conter esse plano, como esse plano deve ser elaborado e composto? Esse plano, ele vai ser apresentado, então, porque no momento que é deferido o processamento, o juiz concomitantemente nomeia o administrador judicial. Certo. Nem falamos da figura do administrador. Não falamos, né? Mas vamos falar em seguida. Em seguida nós vamos falar. Então, ele está contido no artigo 21 dessa lei, nós já vamos tocar nele. Então, o que acontece nesse plano? A empresa vai apresentar o seu planejamento de superação da crise econômico-financeira. Ela vai ter que ter, então, com a ajuda de profissionais da área, fazer este projeto de planejamento do pagamento, que pode incluir várias coisas. A diferença que tinha na concordata é que tu não tinha como fazer, só tinha que fazer o parcelamento. Aqui tu pode apresentar alienações de bens, tá? Aumento do capital social, pode ser feito. Pode ser feito, então, a alteração do contrato social, que é muito importante, porque muitas vezes tu traz à empresa um sócio ou alguma outra empresa que ela pode
vir a acrescentar valores ou a apresentar outros meios de elevação do lucro dessa empresa para que ela possa fugir da recuperação judicial. Você pode fazer também uma cisão, uma incorporação, uma fusão com outras sociedades empresariais. Então, a lei de recuperação judicial, ela traz vários subterfúgios que a empresa possa se utilizar para sair dessa situação de carestia econômica que ela se encontra. Que então foi o intuito de extinguir a concordata e trazer essas viabilidades para que a empresa possa, sim, voltar a ter sua normalidade. Tá? Dentro desse plano, a empresa será obrigada também a colocar para o seu credor a forma como ela vai cumprir com o que ela está devendo para aquele credor? Sim. Tem que ficar claro isso? Tem que ficar muito claro. Vai seguir, então, uma regra de ordem de pagamento, que tanto é utilizado pela recuperação judicial quanto pela falência, que está contido no artigo 83 da Lei 11.101, que fala, sendo primeiro, então, os créditos trabalhistas, posteriormente, os créditos com garantia reais, e aí entra as instituições financeiras, ao final vem os créditos fiscais, tributários fiscais, e por último, os quirografários, que são sempre os prejudicados na história. Ou seja, aquele fornecedor de matéria-prima daqui a pouco para a empresa. Sim. Geralmente ele entra aí, né? E não possui uma garantia. Pode ser feito sim. O que seria interessante era esse fornecedor fazer algum contrato que pudesse ter alguma garantia. O que levaria ele a um crédito real. Mas, como ele não faz, sempre fica o quirografário, né? Certo. Doutor Alex, nós vamos a mais um espaço de apoiadores culturais. Em seguida a gente volta com o último segmento do programa Cidade Aberta, que hoje fala sobre um pouco, porque é muito complexa, a lei da recuperação judicial de empresas, e nós vamos falar da figura do administrador judicial. A partir do momento em que a justiça concede, atende, defere um pedido de recuperação judicial de uma empresa, automaticamente é nomeado um administrador ou uma administradora judicial, ou seja, é o representante do juiz que vai estar acompanhando aquela empresa para que ela possa cumprir com todos os quesitos que estão dispostos na lei. A gente volta em seguida com o apoio cultural da Ecofar, do Grupo Feltrin e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde. Estamos ao vivo no canal 14 da NET para toda a cidade de Farroupilha e ao vivo para o mundo no Facebook TV Cidade Farroupilha. Você pode nos acompanhar em qualquer local do planeta. Mande o seu recado, a sua pergunta, se você tem alguma dúvida, embora seja um assunto bastante complexo, você pode fazê-lo por meio do nosso Facebook. Nos próximos 10 minutos ainda dá tempo para você interagir com a gente. Bom, a gente volta em seguida com a parte final do programa. O Círculo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tenha a completa linha de medicamentos. Círculo Operário de Farroupilha. Mais benefícios para você e sua família. Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia.
Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde sempre bem-vindo. Todos pelo Rio Grande. Olá! Neste programa vamos falar de educação. Estamos aqui na Escola 3 de Outubro em Porto Alegre, que foi reformada com recursos do governo do estado. Só neste ano foram destinados mais de 57 milhões de reais para 696 obras em escolas de todas as regiões. Minha escola tá tão bonita, tão arrumada. A minha escola é ótima, eu gosto de estudar aqui. A escola é bem legal. A educação em 2 turnos continua avançando. As escolas de tempo integral passaram de 46 para 103, beneficiando mais de 20 mil alunos. É o caso do Gabriel, Esther e Martim, deste CIEP em Canela. A gente passa o dia inteiro na escola e aprende muito mais. E isso a gente leva pra vida toda. O governo enfrenta as dificuldades financeiras, mas também cuida da educação, porque o futuro do Rio Grande precisa de educação de qualidade. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais! Retornando com o programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade, canal 14, o nosso canal digital da NET em Farroupilha, diretamente dos estúdios da nossa TV Cidade, Rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, a uma quadra da nossa Igreja Matriz. E também estamos ao vivo no Facebook da TV Cidade. TV Cidade Farroupilha, você consegue nos acompanhar, enfim, prestigiar a nossa programação e a transmissão ao vivo do Cidade Aberta. São 19 horas 47 minutos, horário brasileiro de verão. Agora sim a noite começa a cair aqui em Farroupilha, a temperatura na casa dos 12 graus e venta forte nesse momento na área central de Farroupilha. O céu é ainda nublado, enfim, vamos ter uma noite de céu nublado e com temperatura em declínio, podendo chegar amanhã pela manhã a 6, 7 graus. Era só que faltava geada nesta época do ano, seria uma catástrofe, um prejuízo muito grande para a própria agricultura também, mas com todo esse evento não acredito em geada. O Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde. Mais do que um plano, saúde de verdade. E olha, esta quinta-feira foi de uma boa notícia em termos de Brasil e que também era reivindicada aqui por Farroupilha por meio do setor do agronegócio, principalmente liderado pela Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. Durante o período da tarde, o presidente da República, Michel Temer, autorizou, sancionou a lei que autoriza então a inclusão das pequenas vinícolas, cantinas do Brasil a serem atingidas, a serem incluídas no chamado Imposto Simples Nacional. Sobre esse assunto nós conversamos com o presidente da SIX no dia de hoje, e o presidente Carlos Alberto Paese detalha mais e destaca a importância da inclusão, a elevação então das indústrias vinícolas, das cantinas, sendo tributadas pelo regime Simples Nacional. Isso, a gente está com um representante em Brasília, junto com a FAVIM, para pressionar o governo para aprovação, a sanção da lei que amplia os limites do Simples Nacional e que incluem as vitivinícolas, as micro cantinas, as micro cervejarias. Então é um setor que estava fora e que a gente está brigando muito para incluir isso. E nós estamos com um representante lá em Brasília também, participando junto com as outras entidades da região. Esta inclusão afetaria e beneficiaria muitos empreendimentos do setor aqui em Farroupilha? Eu acho que seria vamos dizer assim, o boom do setor, porque nós vamos poder legalizar todo aquele produtor, pequeno produtor que tem uma cantinazinha na sua casa, ele pode se transformar em empresa, ele pode ele sair da obscuridade e cair para o mercado formal. Quais são os principais benefícios que o Simples Nacional traz? Ele tem a carga tributária menor, ele tem a folha de pagamento, a tributação da parte da Previdência Social é menor, a tributação do ICMS é facilitada, o regime em si como um todo gera uma guia ou duas só, não tanto quanto uma empresa normal, que aí vai ter IPI, para cada tributo é uma burocracia maior. Então facilita a empresa entrar no mercado. A Farroupilha tem se mobilizado muito também junto com a região para que esse projeto possa se tornar realidade? Sim, a gente tem uma parceria grande através da FAVIM.
a SIC está participando disso e a gente tem a Embrapa também participando disso, através do nosso vice-presidente, o João Carlos Tafarel. Então a gente está envolvido nisso e é um setor importante, é um setor que está crescendo, ele fica vinculado ao agronegócio e é um setor que está cada vez mais forte na nossa cidade e na nossa região. Para concluirmos, o que falta para destravar o projeto e a sua andança em Brasília? Hoje é a sanção. Então a pressão, esse pessoal todo foi para lá para fazer uma pressão junto ao governo para fazer a sanção. Ou seja, a caneta do presidente. A caneta do presidente. E acreditamos que isso ocorra hoje. Está aí o presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, Carlos Alberto Paes. A caneta do presidente da República foi movimentada então na tarde de hoje. O presidente Michel Temer sancionou a lei que inclui, entre outras classes produtivas também, indústrias, negócios, também a questão das indústrias vinícolas, das cantinas e das cooperativas, das vinícolas, enfim, estão agora inclusas sobre a lei da do Simples Nacional, tributadas pelo Simples Nacional, que é um conjunto, que é uma cesta de impostos, toda ela conjugada juntos, mas com uma tarifação, com um percentual bem abaixo e não no chamado imposto geral. Voltando ao assunto do programa Cidade Aberta de hoje, são nosso convidado aqui nos estúdios. Então, estamos com o advogado Alex Sebem. Ele é advogado, atua aqui no município de Farroupilha, trabalha em diversas áreas e está hoje nos colocando um pouco mais do que é a Lei da Recuperação Judicial de Empresas, a lei número 11.101, do dia 9 de fevereiro do ano de 2005. Doutor Alex, vamos falar um pouco agora sobre a questão da figura do administrador judicial. A partir do momento que o juízo aceita um pedido de recuperação judicial, automaticamente, na hora, ele está imediatamente nomeando um administrador judicial. O que faz esse administrador judicial? Bom, então como a gente estava deliberando sobre o assunto, uma vez apresentado o plano e despachado o seu processamento por parte do magistrado, concomitantemente a isso vai ser apresentado, vai ser nomeado o administrador judicial. Que esse administrador judicial, a gente chama no jargão do direito de longa-manos do juiz. Longa-manos? Longa-manos. É a mão do juiz, é o braço, na verdade, com a sua mão que se estica até a empresa. Dentro da empresa? Dentro da empresa. O juiz não vai poder sair do seu gabinete e até a empresa para verificar se está sendo cumprido o plano de recuperação judicial ou se a empresa realmente está comprometida com o que ela apresentou perante o juiz. Então, para isso, existe a figura do administrador judicial, que ele tende a ser um profissional idôneo, preferencialmente um advogado, um contador, um economista ou uma pessoa jurídica especializada nessas situações. Ele está, então, inserido no artigo 21 da Lei 11.101/2005 e ele exerce, então, várias atividades. A princípio, que seria a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação judicial por parte do devedor. Cabe a ele, Leandro, trazer todas as informações necessárias ao juiz e aos credores. Mas a sua função básica, sim, seria a fiscalização do devedor, o que ele está fazendo no interior de sua empresa. Certo. A figura do administrador judicial não supre a figura, por exemplo, do sócio da empresa. Os dois trabalharão juntos dentro da empresa. Como é que funciona isso? Isso mesmo. Uma das grandes mudanças que teve com a extinção desse decreto-lei 7661 e com a criação da lei 11.101 foi que na concordata e na falência haveria o afastamento imediato do sócio administrador. Dos sócios, tá? Ou do sócio, certo? Na recuperação judicial, não. Ele participa da sua gestão, da sua recuperação. Ele ainda tem poderes ou não? Ele tem poderes, sim. Ele pode ter poderes. Agora, se for verificado que ele está sendo prejudicial, a sua gestão está sendo prejudicial ao bom andamento do plano, ele será afastado. O administrador judicial vai... O sócio administrador. E aí o administrador judicial vai pedir a retirada, certo? Assim como credores podem pedir... Credores também podem pedir a retirada? Podem pedir a retirada, porque eles podem muito bem verificar e
chegar a uma conclusão de que o plano não será cumprido, então eles podem se adiantar nesse assunto e pedir que seja retirado esse sócio administrador, o proprietário da empresa, o empresário que a lei trata. Então, com isso, o administrador judicial viria a tomar as decisões. Ele assumiria o cargo. Ele assumiria. Ele teria procuração para assinar pela empresa. Na verdade, sim, é que ele tem ele tem um mandato, tem uma ordem judicial para fazer isso, né? Então, nessas relações de afazeres que ele possui, contidos nesse artigo 21, a fiscalização, a apresentação de relações do plano aos credores, demais informações que os credores pedir, a própria pedido de decretação de falência, o administrador judicial tem esse poder no momento que ele verificar que houve descumprimento do plano. Basta descumprir um item. Isso, basta descumprir um item do plano que torne prejudicial o seu bom andamento e aí haverá a conversão da recuperação judicial em pedido de falência. É isso, né? Em falência, isso aí. Certo. O administrador judicial precisa trabalhar dentro da empresa? Como é que é o vínculo dele com a empresa? É que isso fica uma questão subjetiva do administrador. Vácuo, né? A lei não vai determinar o que ele, como ele irá atuar dentro da empresa. Pode ter um administrador que atue frequentemente, que vá fazer visitas frequentes da empresa. Mais periódicas. Mais periódicas. E tem administradores que não, que eles simplesmente se baseiam com os balanços com o contábeis. Balancete do mês. Isso, com a transparência que a empresa vai se apresentar. Isso é uma questão subjetiva de administrador por administrador. Desde que não prejudique o plano e desde que ele consiga prestar as informações e fazer as suas atribuições do qual foi confiado pelo magistrado, aí é a questão do próprio administrador. O administrador tem a liberdade, tem o poder de pedir a falência da empresa em até 180 dias ou aquém desse período também? Não, é que o plano, no momento que o juiz defere o plano, judicialmente ele terá 2 anos para ser cumprido, certo? Então, haverá 2 anos em que o juiz, através do administrador judicial, fiscalizará o cumprimento. Só que o plano de recuperação judicial não vai... E se o plano for por mais de 2 anos? Era justamente o que eu estava comentando. Obrigatoriamente ele não é 2 anos. A lei não determina qual é o prazo que pode ser feito. Ele pode ser feito daqui 20 anos, 30 anos, 10 anos, enfim. Depende de cada situação. Depende da aprovação dos credores, né? Tudo depende dele. Como os credores vão participar ativamente da recuperação, eles aprovando, independentemente do tempo que será dado. Mas a lei prevê 2 anos de fiscalização. Posteriormente a esse prazo, que é determinado pela lei, ele simplesmente vai continuar, mas aí quem irá fiscalizar são os credores. Os credores. Os credores. Sim. Tá? Através da Assembleia, poderá ser criado também o Comitê de Credores, que vai continuar fiscalizando... Cobrar o cumprimento daquele plano apresentado e aprovado. Com certeza, e mesmo dentro dos 2 anos, ou extrapolados 2 anos, dentro dos 7 anos, 10 anos, enfim, que a empresa decidiu fazer o seu planejamento para assim se recuperar, havendo descumprimento, poderá sim ser pedido a falência. Certo. Vamos falar um pouco também sobre o que é a Assembleia Geral de Credores. Chegará o momento, depois do deferimento do juiz para o pedido de recuperação judicial, corre o prazo para apresentação do plano de recuperação judicial por parte do devedor, ou seja, da empresa. Depois corre mais um prazo legal que cabe ao próprio juiz e chegará o momento da Assembleia Geral de Credores. O que é essa Assembleia Geral de Credores? Como ela acontece? Bom, quando é deferido, feito o despacho de processamento de recuperação judicial e a empresa ela tem o prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação, concomitantemente a isso, aberto então o prazo da habilitação de crédito. Terminado esse edital, terá então o prazo de 30 dias dos credores para fazer as objeções ao plano. Uma vez dentro do prazo de 60 dias, a empresa apresentando o plano de recuperação judicial, os credores serão chamados, através de um novo edital, para no prazo de 30 dias apresentar objeções do contrário, desfavoráveis ao plano de recuperação judicial. Ou seja, questionamentos. Questionamentos contra o plano.
Se não houver nenhum questionamento, o plano considera-se-á aprovado. Sim. Em havendo um questionamento, uma objeção, que é o termo correto que a lei determina no seu artigo 55, haverá a constituição da Assembleia Geral de Credores. Então, essa Assembleia Geral de Credores será chamada, a reunião de todos eles, de preferência, para que eles discutam essa objeção, se ela realmente é válida ou se ela não é válida. Tá? Então, essa seria a função inicial da Assembleia Geral de Credores. Se houver objeção, ela será constituída. Se não houver objeção, não haverá a necessidade. Automaticamente será considerado aprovado. Justamente considera-se aprovado o plano e assim dar-se-á o seu cumprimento. Bom, dentro daqueles grupos que compõem o grupo de credores, a gente tem lá os trabalhistas, os bancários, instituições financeiras, depois os tributários, fiscais, os quirografários. Algum tem peso maior na aprovação desse plano? Como é que funciona a questão dos votos? Na verdade, existem 3 classes de credores. A primeira classe é considerada, então, os credores trabalhistas e o de acidentes de trabalho. A segunda classe, ela é considerada pelos credores de garantia real. E os demais com garantias legais, que é a hipoteca, penhor. E, por fim, a terceira classe seriam os credores quirografários. Para a aprovação do plano de recuperação, é necessário que seja aprovado por todos. Por todos. Tá? Por todos. Tem casos que, em não conseguindo a aprovação de todos eles, existem porcentagens, existem algumas frações que, se uma classe não aprovar e outras 2 aprovarem, poderá ser feito, então, um procedimento judicial que a gente chama de come down, no artigo 58 da lei, que é, grosso modo, enfiar goela abaixo o plano de recuperação para quem não se satisfez com ele. Certo. Não sendo aprovado, bom, se negociou, se ajustou, o plano não foi aprovado, o plano de recuperação judicial proposto pelo devedor aos credores não foi aprovado, a empresa não teve êxito, tem alguma saída? Olha, se não é aprovado o plano, o seu corolário é a falência. A falência. Tá? Mas não aprovou, vai para a falência. Mas tem uma atitude que o advogado pode fazer antes antes da decretação da falência. Se, numa assembleia de credores, o advogado notar que não tem como esse plano ser aprovado, ele pode fazer constar em ato o pedido de desistência da ação de recuperação judicial. E aqui eu abro um pequeno comentário que, uma vez concedido o processamento da sua recuperação, não há mais como haver essa desistência. Uma vez pedido, para sempre pedido? Isso aí, não tem como voltar atrás. Exceto se a Assembleia Geral de Credores assim concordar com o pedido de desistência por parte do devedor. Então essa seria uma última alternativa e até uma dica para o advogado que participa de uma recuperação judicial, caso ele verificar na reunião que não vai ter, o plano não está satisfazendo os seus credores e haverá como consequente essa reprovação do plano que acarretará da falência. Então é uma possibilidade, mas ela é muito discutível juridicamente. É muito discutível mesmo. Até o advogado ele pode fazer esse pedido, mas caberá ao credor fazer a aceitação da desistência. Dependendo qual for o credor, ele vai querer sim que se converta em falência. E aí não tem outra alternativa para a empresa a não ser a liquidação dos bens. Embora a gente tenha falado, né, doutor Alex, de que o plano, a recuperação judicial, a lei de recuperação judicial vem para favorecer empresas para que elas permaneçam produzindo, trabalhando, mantendo o seu negócio, aí agora é que vem a notícia triste. Estatisticamente falando, no Brasil a gente tem um número muito reduzido de casos de pedido de recuperação judicial que acabam tendo êxito, ou seja, que a empresa realmente consegue se recuperar e voltar a ter a sua vida normal. Infelizmente a notícia é ruim, né? Infelizmente não temos boas notícias, inclusive pela própria lei, mas creio que o entendimento jurisprudencial tem mudado essa situação. Um exemplo que a lei ela se torna muito prejudicial ao devedor está contido no artigo 57 da lei,
que é quando apresentado o plano, o devedor ele tem que apresentar a certidão negativa de débito. A CDN. A CND. CND, isso. Mas a gente sabe que a primeira dívida a ser criada numa empresa que está à beira da crise econômico-financeira é a dívida fiscal. Né? Então não tem como essa empresa apresentar essa CND. O fisco ele exige os seus meios para cobrar. Mas isso ali então seria assuntos de outras conversas que nós teríamos, porque realmente é um assunto bem complexo, né, Leandro? Com certeza. Bom, o que mais poderia ser acrescentado ainda? É só para entender um pouco de que essa lei ela não veio para prejudicar a empresa, muito embora ela está prejudicando. Foi uma tentativa, e sim, do legislador em continuar, em fazer valer o princípio da preservação da empresa. Né? Mas eu creio que somente com a sua vigência e com o entendimento jurisprudencial, nós poderemos ter mais concretude de se ela está sendo favorável ou não. Os últimos números, infelizmente, não são favoráveis, né? Apesar de ser considerado uma lei nova até, com seus 11 anos. Mereceria ajustes essa lei na sua visão? Com certeza, vários deles. Ela está deles. muito engessada? Muitíssimo engessada, até um deles seria esse exemplo. A jurisprudência mudou o 57 da apresentação da CND, mas teria outros fatores também para serem mudados, com certeza. Bom, para finalizarmos uma última questão, é verdade, é fato, é mito, é verdade que uma recuperação judicial dentro de uma empresa acaba engessando a empresa? Ela acaba injeção a empresa porque geralmente quando uma empresa ingressa com pedido de recuperação, todo mundo tem essa desconfiança, o entendimento de que a empresa está quebrando, né? Mas não vou mais vender, se vender vou vender à vista e assim vai. Até o credor ele aceita o plano para poder ter uma esperança de receber. Geralmente o quirografário aceita ou com garantia real não aceita, porque sabe que é preferencial. Mas essa lei ali, somente com o tempo ainda nós vamos poder discutir o quão bem ela está fazendo ou quão mal ela está fazendo pela sociedade. Só me empreste, por gentileza, eu só quero mostrar aos nossos telespectadores Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Está aqui, ó. Está aqui, vejam bem. Olha o livrinho que é. São algumas páginas, então, a complexidade do assunto que nós estivemos falando no dia de hoje, claro, dando uma voada muito por cima, né, doutor Alex? Fizemos uma explanação bem genérica. Bem genérica e até esdrúxula, no caso, contra a complexidade que essa lei tem. Esse livro foi muito bem utilizado por mim na minha especialização em Direito Empresarial e Advocacia que eu fiz. E essa lei, eu fiz quando eu fiz a minha especialização quando a lei fazia seus 5 anos ali de 2010? De vigor. Então, havia muito mais questões a ser discutidas e agora estão sendo aclaradas. E outras continuam obscuras, infelizmente. Com certeza. Bom, quero agradecer a presença aqui nos estúdios do advogado farroupilense, doutor Alex Sebem, pela presença. E ficaram muitos pontos que nós vamos agendar outros momentos também para esclarecer, para clarear ainda mais. Por enquanto, muito obrigado. Foi muito bom recebê-lo no programa Cidade Aberta. Eu que agradeço a oportunidade, Leandro. Obrigado, até a próxima. Foi o nosso convidado no programa de hoje, o doutor Alex Sebem, falando sobre a Lei de Recuperação Judicial de Empresas, a Lei 11.101, de 9 de fevereiro do ano de 2005. Bastante complexa, mas tivemos a oportunidade de conhecer, pelo menos superficialmente, já que tem sido uma ferramenta que tem sido bastante acionada aqui em Farroupilha. Não se tem estatísticas oficiais, mas sabe-se que muitas empresas, diversas empresas, acho que já passa de uma dezena de empresas que já ingressaram com pedido de recuperação judicial também, pelo menos as que tiveram êxito no deferimento do pedido por parte do juiz, do judiciário, e outras daqui a pouco que não tiveram o pedido aceito pelo judiciário. Vamos ficando por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje, que contou com o apoio cultural da Ecofar, do Grupo Feltrin e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde. Nos encontraremos amanhã aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do programa Cidade Aberta. Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom descanso. Vamos que vamos. Amanhã já é sexta-feira e o mês de outubro está indo também, logo chegando dezembro, a poucos dias do Natal, menos de 60 dias nos separam do Natal. E você já sabe, você e nós nos encontramos aqui na nossa TV Cidade. Um forte abraço, até amanhã, boa noite.
Juntos pelo Rio Grande. Olá! Neste programa vamos falar de educação. Estamos aqui na Escola 3 de Outubro em Porto Alegre, que foi reformada com recursos do governo do estado. Só neste ano foram destinados mais de 57 milhões de reais para 696 obras em escolas de todas as regiões. Minha escola tá tão bonita, tão arrumada. A minha escola é ótima, eu gosto de estudar aqui. A escola é bem legal. A educação em 2 turnos continua avançando. As escolas de tempo integral passaram de 46 para 103, beneficiando mais de 20 mil alunos. É o caso do Gabriel, Esther e Martim, deste CIEP em Canela. A gente passa o dia inteiro na escola e aprende muito mais. E isso a gente leva pra vida toda. O governo enfrenta as dificuldades financeiras, mas também cuida da educação, porque o futuro do Rio Grande precisa de educação de qualidade. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais!